Fala, meu povo, boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque eu estou bem, vivendo a cada dia na medida do possível. E vamos tocar o barco, como dizia o grande jornalista Ricardo Boechat, um dos maiores jornalistas aqui da TV brasileira, que nos deixou o ano passado, né? Mas hoje eu quero trazer um assunto, galera, que ultimamente aí vem sendo discutido nos meios midiáticos, né, nos meios de comunicação, a respeito da questão sobre o desmatamento no Brasil, né? E eu sei, galera, é um assunto que basicamente eu vou postar em meu canal, porque esse, esse é meu conteúdo e a função que eu tenho é informar vocês sempre atualizando sobre o que rola no Brasil, no mundo e no que de fato é importante, né? Olha, para vocês terem uma ideia, ultimamente, né, o Brasil vem se tornando um dos principais países que mais devasta. Né? Observa, por exemplo, desde o ano passado, desde 2019 até esse ano, né, principalmente o mês de junho, segundo, né, até o próprio IPE, que é o Instituto de Pesquisa Espacial, afirma que o desmatamento na Amazonas tem aumentado em grande proporção, de 35%, galera. É uma coisa extremamente absurda, né? Aí você me pergunta, mas como assim? Como é que esse desmatamento tem aumentado dessa forma? Né? A gente sabe, por exemplo, né, que o desmatamento ele tem tido esse grande avanço, né, em relação à não proteção e à não conservação da biodiversidade brasileira. Mas, se de fato eu me pergunto, principalmente se de fato destruísse toda a floresta amazônica, a gente sabe que a floresta amazônica é um dos principais biomas mais riquíssimo em biodiversidade, em questão de diversos tipos de espécies de animais, diversos tipos de plantas, árvores, galera, é uma coisa surreal, né? Se de fato houvesse a destruição do bioma da floresta amazônica, a região voltaria ainda a chover. Mas, infelizmente, as regiões como o Centro-Oeste, Sudeste e o Sul, essas regiões, basicamente, o ciclo hidrográfico da chuva não iria existir mais, porque a floresta amazônica ela tem um grande potencial, a gente sabe, os chamados os rios voadores ou a vapotranspiração, né, que tem uma das maiores contribuições aí para os índices pluviométricos, né? Mas, galera, a questão do desmatamento a gente sabe que não é de hoje, não é recente, né? Já desde anos anteriores que essa região é um local, principalmente não só Amazonas, mas por exemplo como o Cerrado, é uma das regiões que mais tem sido devastada ultimamente nos últimos anos, né, com o avanço do agronegócio, o avanço da agropecuária e principalmente a chamada agricultura extensiva. Né? Essa é uma das regiões que basicamente, por exemplo, o Cerrado, a conservação é pouquíssima. Uma das regiões, principalmente também tem sido afetadas, é a Mata Atlântica. Né? Hoje, o que resta desse bioma é apenas 10% da mata nativa. O restante já foi basicamente todo destruído por a junção, né, o centro urbano, cidades, né, metrópoles que foram construídas em volta e tem destruído e degradado mais ainda o meio ambiente. Mas em relação ao Amazonas, que esse é o principal foco do vídeo, em questão do desmatamento, observa que no governo atual, por exemplo, de Jair Bolsonaro, a devastação tem contribuído de forma avassaladora. Observa, por exemplo, durante só esse ano de 2020 e o ano passado, o desmatamento tem aumentado mais de 35%. Observa, por exemplo, mais um dos principais órgãos que tenta conservar a biodiversidade, a gente sabe que, por exemplo, é o IBAMA ou o Instituto Chico Mendes. Porém, galera, a gente sabe que em relação ao conflito político, tem contribuído drasticamente para a devastação da floresta amazônica, né? Veja
que durante todo esse ano da gestão Jair Bolsonaro, o IPE, que é o Instituto de Pesquisa Espacial, teve dois gestores, dois diretores. Um dos principais diretores que trabalhava há muitos anos aí no IPE era o Ricardo Galvão e foi exonerado pela gestão Jair Bolsonaro, né? Infelizmente não foi um ponto central a ideia da conservação do bioma da floresta Amazonas. Veja, segundo a pesquisa feita, por exemplo, até pelo The New York Times também, até o grupo G1, afirma que o governo Bolsonaro é um dos inimigos do meio ambiente, porque a ideia de conservação a gente percebe que não tem. A ideia é destruir toda a floresta e não conservação. Mas se de fato, se houvesse a destruição do bioma amazônico, sabemos que iria interferir basicamente todo o ciclo ecológico, hidrográfico e possivelmente diversas áreas iria aumentar a desertificação. Galera, então a crise hídrica, por exemplo, no Sudeste, né, que ultimamente é uma das regiões que está sendo mais afetadas pela crise hídrica, isso iria aumentar de forma avassaladora. O aquecimento global, por exemplo, também iria dar um dos maiores contrastes aí em relação ao aumento da temperatura. A gente sabe, né, diversas figuras públicas aí já tentaram em TV na questão da proteção do meio ambiente, né? Um dos maiores líderes aí ambientalistas, Chico Mendes, por exemplo, que foi um ambientalista que foi morto, vítima de assassinato no ano de 1988, até na própria Constituição Federal. A Constituição, que a gente sabe, ela assegura a proteção do meio ambiente, mas de fato não é isso que nós estamos percebendo na atual gestão do governo Jair Bolsonaro. Infelizmente, galera, observa que tem o Ministério do Meio Ambiente, esse Ricardo Salles, observa que isso é um dos maiores irresponsáveis, esse cara ele não tem uma definição para a conservação do meio ambiente, as políticas socioeconômica ambiental, nós não percebemos isso, né? Observa também que aquela região da Amazonas, Manaus, todos aqueles locais aí, aonde a demarcação de terra, galera, esse ano na gestão Jair Bolsonaro basicamente não teve, né? E nessa região da floresta amazônica, observa que tem diversas etnias e tribos indígenas, né? Esse pensamento, né, em relação à conservação e proteger os índios, basicamente essa ideia é apenas uma teoria no governo Bolsonaro. Desde o início a gente sabe que a ideia não era tentar conservar e tentar proteger os índios. Isso não existe na ideia atual da gestão Bolsonaro. Mas, ainda em contrapartida sobre esse assunto, você observa que a função do governo é proteger o meio ambiente e garantir a biodiversidade, mas isso a gente não percebe todo santo dia. E principalmente as queimadas têm aumentado de forma avassaladora, né? Um dos principais biomas, por exemplo, como o Pantanal, esse ano, por exemplo, as queimadas aumentaram 70%, galera. E o que tem mais contribuído também é a questão dos garimpos ilegais. O governo federal ele deveria ter um orçamento, por exemplo, de quase 30 bilhões de reais. Esse dinheiro seria destinado na conservação e proteção e dos recursos naturais. Mas, de fato, esse dinheiro pode ser cancelado. Não vai haver, possivelmente, não vai haver um dinheiro destinado na proteção, que é pelo IBAMA, né? O IBAMA, que é o Instituto Nacional de Proteção Ambiental, de fato, não vai haver uma proteção e essa verba não vai ser destinada. É lamentável, galera. Então, a cada dia, os números de desmatamento só vêm aumentando e a gente não percebe uma política ambiental conservadora para tentar intervir a questão do desmatamento. Garimpos ilegais a todos os meses, anos, têm contribuído mais ainda para a degradação do meio ambiente, né? Uma das principais empresas
é uma das principais empresas que foi construída, a usina de Belo Monte, por exemplo, você observa que os garimpeiros, né, os criminosos, foram até a região e começaram a degradar mais ainda aquela região ali, destruindo, afetando aquela área de conservação ambiental. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um forte abraço, comentem, deixem aquele joinha e eu estou com vocês e vocês estão comigo. Valeu, é nóis!